Ibovespa com 12 dias consecutivos de quedas, com o investidor estrangeiro retirando mais de 24 bilhões de reais da nossa bolsa. E nesse vídeo eu vou te mostrar alguns dados que provam que várias ações da nossa bolsa estão em extrema oportunidade nessas cotações. Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Temos aqui o fluxo estrangeiro da Bolsa Brasileira, que desde o dia 14 de abril, onde foi o topo histórico recente da Bolsa, nos 198 mil pontos, esse investidor estrangeiro começou a retirar diariamente dinheiro da nossa Bolsa. E com isso tivemos uma queda muito forte nesse dinheiro desse ano, saindo de 69 bilhões para 14 bilhões em retirada do dinheiro do estrangeiro. E nos últimos dias, essa retirada de dinheiro continuou na Bolsa Brasileira, fazendo com que várias empresas começassem a ficar com um grande desconto, principalmente se você é um investidor com visão de mais longo prazo. Eu vou comentar sobre algumas empresas que eu acredito sim que estão descontadas. Temos primeiramente na parte de bancos, o Banco Itaú, que caiu bastante nas cotações, chegando agora na faixa dos R$ 37. O PL atual do banco fica de 8,8 vezes, o projetado já fica na faixa de quase 8 vezes de preço sobre lucro, PVP também de 1,90, PVP até baixo, olhando para o histórico e a qualidade e o ROI do banco, e a rentabilidade sobre o patrimônio líquido do banco segue extremamente elevado. O Bradesco é outro banco que apoiou muito nas cotações com essa retirada do dinheiro dos estrangeiros, principalmente porque grande parte das ações, grande parte dos acionistas são investidores estrangeiros. Então esse fluxo de retirada faz com que grande parte desses papéis caiam drasticamente nas cotações. Bradesco hoje está com PL de 6 vezes, o projetado já chega na faixa de 5,5, PVP fica abaixo de uma vez, mesmo com o banco já começando a ter um ROI atualizado acima do custo de capital. Então, na minha visão, já tem um grande desconto no Bradesco, ainda mais se você for um investidor de mais longo prazo. O dividend yield do banco perto desses 10% para esse ano de 2026, quando projetamos esse dividendo. O Banco do Brasil foi um banco que não caiu tanto quanto os outros, porque ele já vem apanhando há bastante tempo. O PVP do Banco do Brasil fica na faixa agora de 0,56. E quando olhamos para o histórico dos últimos 25 anos, é uma raridade o banco estar nessa precificação, porque em geral ele fica sempre na faixa de 0,8 a mais de uma vez de PVP. Então, obviamente, tem motivo, porque o balanço segue muito ruim, o ROI segue muito amassado, mas é uma raridade essas precificações, e é aquela história, você não pode ser pessimista para sempre, achando que esse efeito negativo no banco vai durar para sempre. Então, já aconteceu isso no passado e o banco se recuperou na lucratividade e nos pagamentos de dividendos. Eu coloquei também 2 banquinhos que eu acredito que são banquinhos de ótima qualidade, mas obviamente como são bancos menores, eles têm mais riscos. É o Banco Mercantil e o Banco Pai. O Banco Mercantil é um dos grandes players no quesito consignado e INSS, e o Banco Pai também é um player bem grande no consignado em geral, tanto INSS quanto privado. Esses 2 bancos são mais focados nesse tipo de carteira de crédito. Isso, em geral, tem certas mudanças regulatórias que podem afetar negativamente o banco. Então, na minha visão, se você quer ter esse tipo de banco, eu não teria uma porcentagem elevada na carteira. Mas o banco mercantil segue com um grande crescimento e o Pine também. E um dos riscos que estamos tendo no curto prazo para o setor bancário é a inadimplência da carteira de crédito total. Eu peguei esses dados recentes, que são os dados de junho de 2026, lá do Banco Central, e vemos que a carteira de crédito chegou no nível de 4,75% de inadimplência, colocando todos os tipos de carteira aqui nesse dado. E nesse mês de junho teve uma leve queda nesse indicador, mas ainda está em patamares muito elevados, e é por isso que muitas vezes, mesmo com a saída do investidor estrangeiro, muitas vezes ele está vendendo até mesmo seus bancos, porque ele prefere estar em outro tipo de setor mais forte no curto prazo. E quando olhamos para os bancos, eu não coloquei aqui o preço teto, margem de segurança, retorno total esperado e prêmio de risco. Isso é liberado para os membros do canal. Mas se você quiser ver, os vídeos recentes feitos aqui no canal de cada um desses bancos tem o preço teto, a margem de segurança, tudo lá. O único vídeo que não tem é do Banco Pine e do Banco Mercantil que eu coloquei na área de membros. Mas o restante todos estão liberados de graça para vocês. E olhando para o dividend yield projetado, observe que o Bradesco 9,3% de dividend yield projetado, porque eu reduzi levemente a minha perspectiva de lucratividade para esse ano por conta dessas quebradeiras, principalmente da Casa Bahia, que podem reduzir o lucro estimado
para esse ano de 2026 no curto prazo para o Bradesco, mas ele ainda segue em uma recuperação dos seus resultados, assim como foi no passado. O Banco do Brasil vai pagar pouco dividendo nesse ano, 5,5%, o balanço segue muito fraco ainda. Banco Pines, 9,2%, Banco ABC, 9,5%. O Banco ABC é um banco focado em carteira pessoa jurídica, então ele não está tendo problemas no curto prazo com elevação na inadimplência, mas é um banquinho também, então em geral não é bom você ter uma porcentagem muito grande na carteira. Mercantil com 5% de dividend yield, eu incluí também Itaúsa, que basicamente Itaúsa seria Banco Itaú, então Itaúsa com um dividend yield maior que Itaú devido ao seu desconto hold e grande parte do resultado da Itaúsa vir do Banco Itaú. 8,2% de dividend yield na Itaúsa, já chegando na faixa aqui dos R$ 12, então muito desconto na Itaúsa também. E quem é membro e consegue ver a projeção de retorno real, realmente está vendo que tem um grande retorno a Itaúsa olhando para os próximos anos. E o Banco Itaú também caindo fortemente, R$ 37, e é até engraçado que o Itaú com final 3 está mais caro que o Itaú com final 4, e no meu último vídeo de Itaú eu comentei sobre isso, que em geral quando isso acontece não é algo muito bom para os próximos meses da bolsa. Então, realmente é um ponto de atenção quando olhamos para o Itaú e essa correlação do papel preferencial mais barato que o papel ordinário. E o outro papel do Banco Mercantil, que é o que tem mais liquidez, com 4,1% de dividend yield. Então temos muitas empresas baratas pagando excelentes dividendos, realmente apanharam bastante das cotações nas últimas semanas. E agora indo para o setor financeiro, com seguradoras e também a B3, que seria serviços financeiros, a B3 segue crescendo bastante na sua lucratividade, tem lucros estáveis, monopólio do setor, porque é basicamente a nossa bolsa, não tem nenhum concorrente na nossa bolsa, e o dividend yield chega na faixa de quase 10%, porque parte ela paga em dividendos e parte ela paga em recompras de ações. Basicamente, ela já reduziu a sua base acionária em mais de 15% nos últimos anos, somente com as recompras de ações. Quando olhamos para a BB Seguridade, 7,7 de preço sobre lucro, e o mercado segue pessimista com a seguradora, principalmente por conta que ela precisa de um ciclo bom no quesito commodities. As commodities agrícolas seguem apanhando no curto prazo, então isso afeta negativamente o resultado da seguradora. Basicamente, o resultado segue de lado e é esperado ficar de lado para os próximos anos, a não ser que os commodities agrícolas comecem a explodir de precificação. O dividend yield da BB Seguridade fica em mais de 10%, observe que foi de 12,40%, mas com potencial queda de lucratividade é esperado na faixa de 10,5% a 11%. Caixa Seguridade é a mais cara do setor olhando para múltiplos, mas não olhem múltiplos isoladamente, porque quando pegamos todos esses outros pares do segmento seguros, a Caixa Seguridade é a única que segue crescendo mais de 2 dígitos. A Caixa Seguridade segue crescendo na faixa de 11% ao ano, enquanto a BB Seguridade está com queda de lucros e a Porto Seguro está com queda de lucros devido ao seu segmento bancário, machucando a lucratividade devido à alta inadimplência. Quando você olha somente para a PL, você acha que é a mais cara, mas tem motivo, porque é a única que segue crescendo, então o mercado vai colocar um prêmio sim na Caixa Seguridade. E quem viu meus últimos vídeos sobre Caixa Seguridade, quando olhamos o PL projetado dela, se ele está chegando a perto de 10 vezes, é um ponto excelente de compra, na minha opinião, quando você é um investidor de longo prazo pensando em Caixa Seguridade, devido ao crescimento da sua lucratividade, que pode continuar para os próximos anos. A carteira de crédito imobiliária da Caixa Econômica Federal segue crescendo mais de 14% ao ano. Então, realmente é um setor que não teve desaceleração e a Caixa Seguridade é beneficiada com isso. O dividend yield dela fica aqui na faixa de quase 8% mesmo, devido ao PL um pouco mais elevado. Porto Seguro também na faixa de 8 vezes lucro. Em geral, ela fica aqui dando sopa muitas vezes nesses 8 vezes lucro. Todos os vídeos que eu falei sobre a Porto Seguro tem isso lá destacado, que em geral ela tem mais volatilidade na sua precificação, porque ela não é mais uma seguradora pura. Ela possui outros ramos dentro da empresa, como saúde e uma parte bancária, então isso faz com que o mercado coloque múltiplos mais baixos na companhia. E o dividend yield em geral dela fica na faixa de 6% aproximadamente, porque ela paga apenas 50% de payout. E a Bradesco Saúde, não olhe para esse PL porque ele está distorcido devido ao IPO recente da empresa. O PL dela fica na faixa de 10 a 11 vezes o projetado para esse ano. A Bradesco Saúde paga em geral 65% do seu lucro em dividendos e a Porto Seguro em 50%. E olhando para o dividend yield, a Bradesco Saúde vai entregar 6,3% para esse ano de 2026,
a B3 de 8,5%, BB Seguridade 10,6%, Porto de 6% e Caixa Seguridade 8,2%. Todas elas eu acredito que estão sim descontadas, principalmente as seguradoras próprias, como Caixa Seguridade, Porto e BB Seguridade. E no setor elétrico, eu coloquei apenas nesse slide 5 nomes mais interessantes na minha opinião. Obviamente não quer dizer que todos eles estão baratos. A Axia Energia, que segue crescendo sua lucratividade, obviamente que teve problemas ali em relação a alguns efeitos não recorrentes no seu balanço, mas é uma empresa que segue crescendo os seus resultados, principalmente depois da sua privatização. O dividend yield dela vai seguir baixo, porque, em geral, ela está fazendo os resgates da Axia 7 que eles emitiram no ano passado, então isso faz com que não está pagando dividendo para quem é o novo acionista dela. Isso seria para os acionistas um pouco mais antigos de Axia Energia. Então, esse é o único problema dela no curto prazo. Eu tenho um vídeo completo de Axia Energia aqui no canal, então se você quer ver mais detalhes sobre a empresa, só clicar no card desse vídeo. Temos nomes como CPFL Energia, que hoje chega numa precificação muito abaixo do seu histórico, na faixa de 8 vezes, quando projetado já chega a 7,9 vezes, basicamente. A CPFL ainda paga um alto dividendo, deve chegar na faixa de 10% na minha projeção para 2027, e é uma empresa que segue crescendo, entregando resultados, e vai ter revisões tarifárias para 2028, que deve incrementar ainda mais o crescimento de resultados da companhia. Mesmo estando num forte ciclo de investimentos, ela ainda segue crescendo e pagando altos dividendos. A Copel é uma das mais caras da parte de distribuição, devido ao mercado precificar ela com um prêmio em relação à privatização recente e também o seu segmento de geração, que possui muita energia descontratada. Estamos em um ciclo de energia cara, então isso pode fazer com que exista um ganho adicional na parte de geração da Copel para os próximos trimestres, reduzindo esse PL. Eu gostaria de ter um desconto um pouco maior na Copel, e eu já fiz vídeos completos falando sobre isso. CEMIG também está num grande ciclo de investimentos, com potencial de crescimento da sua lucratividade com a revisão tarifária de 2028. O PL da companhia fica na faixa de 6,2 vezes, o projetado fica um pouco maior porque está tendo queda na lucratividade, mas é devido a altas despesas financeiras na companhia. O dividend yield não fica em 12%, esqueça esse dividendo. Em geral, a CEMIG deve pagar na faixa de 6 a 7%, como eu estou projetando. Quem sabe até 8% devido ao payout um pouco mais elevado no curto prazo. A Energia, a transmissora pura, ela não tem esse PL aqui está totalmente distorcido, não acredito nesse PL, o PL projetado regulatório da companhia fica na faixa de quase 11 vezes o lucro. O dividend yield deve sim ficar na faixa de 7 a 8% na Energia, mas existem alguns problemas na Energia, principalmente a perda da sua RBSE, que é a indenização que vai acontecer a partir de 2028. Então, ela está correndo atrás de recompor essa receita que vai ser perdida com novos investimentos, tanto em reforços e melhorias ou aquisições de outras concessões de outras empresas. Na minha visão, a Energia não é uma empresa tão barata atualmente, porque ela tem muito o que fazer no curto prazo. Nela, os lucros vão ficar de lado, bem diferente de todas essas outras empresas quando olhamos para os próximos anos. E aqui temos todas as empresas que tem lá na planilha de membros, então se quiser acesso a preço teto, mais segurança, só ser membro do canal que você vai ter acesso a todas as empresas de energia lá na planilha de membro. E olhando para a CEMIG, eu projeto 8% de dividend yield para esse ano, eu estou esperando um payout de 60%, mas pode ser que não aconteça, seja um pouco menor, mas quem sabe um payout um pouco mais elevado. Também temos a Alupar, que também está num forte ciclo de investimentos, pagando 5% de dividend yield. CPFL Energia, na faixa de 9,2%. Axia, 6,7%, mas grande parte disso aqui vai ser a aquisição das Axia 7, então não vai ser dividendo no bolso do novo acionista, somente dos acionistas antigos. Celesc, eu fiz um vídeo ontem para membros, paga na faixa de quase 6%, já está nos R$ 153. E a última vez que eu comentei sobre Celesc aqui no canal, que eu falei que ela estava barata, ela estava na casa dos R$ 100. Já subiu 50%, e quem comprou naquela época vai ter um dividendo bem gordo na faixa de quase 12% em relação ao seu preço de aquisição. A pequena elétrica que segue crescendo muito nos resultados e nos investimentos no curto prazo. Copel aqui na faixa dos 6%, como eu destaquei. Taesa, 8,5%, mas tem grandes problemas, principalmente em 2030, com o vencimento de concessões. Engie, 6% de dividendos, ainda segue com
uma dívida bem elevada e a lucratividade segue de lado nesse curto prazo com altos investimentos. Então a Engie ainda tem alguns problemas no curto prazo e eu não vejo ela como muito descontada. Também tem Equatorial lá na planilha dos membros, onde em geral ela não é uma empresa focada em dividendos. Eu coloquei 50, mas às vezes ela paga 25% de payout, então o dividendo é muito baixo aqui na Equatorial. E a ISA com 7% de dividendo projetado para 2026. E também temos a parte de telefonia e saneamento, e todas as empresas apanharam demais nas cotações, principalmente as privadas, porque grande parte dos investidores estrangeiros estavam nesse tipo de empresa, principalmente na TIM. 94% aproximadamente dos investidores são investidores estrangeiros. Quem viu meu vídeo de membro sobre TIM, eu destaco exatamente isso em relação à empresa, por isso essa queda muito acentuada nas cotações da TIM. Ela caiu mais de 40% das cotações, e o PL dela, que em geral não é muito baixo por conta da alta depreciação dos seus ativos, fica muito baixo. Olhando principalmente para o múltiplo preço sobre fluxo de caixa operacional, fica no mais baixo da história da companhia recentemente. Então, tanto a Vivo como a TIM seguem muito descontados. O dividend yield da TIM fica na casa dos 12%, não vai ser esse de 8%, e da Vivo na faixa de 8 a 9% aproximadamente. Sabesp apanhando muito na lucratividade no curto prazo, principalmente devido à sua alta despesa financeira por conta de altos investimentos. E a Sabesp, em geral, não paga um dividendo muito elevado devido ao seu múltiplo ser bem alto. Para 2029 é esperado um alto dividendo na Sabesp e eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso, então dá uma olhada lá. O PL da Sanepar está um pouco distorcido devido à retirada dos precatórios da empresa que ela ganhou, depois retirou, uma confusão toda. Tem vídeo aqui no canal comentando sobre tudo isso. O dividendo também segue bem baixo devido ao cancelamento no curto prazo dos dividendos. E Unifique é uma empresa de mais crescimento, ela não vai pagar esse dividendo tão elevado assim, pagou isso no ano passado devido a um dividendo extraordinário, mas o PL projetado da companhia fica na faixa de 8 a 8 vezes e meia, e é uma empresa que segue crescendo muito forte sua lucratividade, é uma empresa focada em internet fibra lá no sul do país, então é uma empresa que segue crescendo na lucratividade e pode ser que em algum momento as grandes do setor como TIM ou Vivo comprem a companhia. E no quesito dividendos, observe que a TIM tem o dividendo maior aqui no curto prazo, 12,3% de dividend yield projetado, porque ela vai pagar um payout muito elevado devido à alta geração de caixa. A Vivo, na faixa de 8,3%, como eu comentei. A Unifique, em geral, não paga tanto dividendo, porque ela paga somente 50% de payout, 6,6%. E a Sabesp e Sanepar tem um dividendo muito baixo aqui no curto prazo. Também dá para dar uma olhada em cada uma das empresas. Eu esperaria até um pouco mais na Sanepar para o mercado limpar toda essa confusão dos precatórios e realmente precificar da maneira correta o papel. Na minha visão, principalmente o setor de telefonia tem muita oportunidade se você for um investidor de mais longo prazo. É isso, pessoal, um vídeo um pouco longo aqui, somente comentando sobre várias empresas que eu sigo acompanhando e que apanharam muito nos últimos pregões. Se você der uma estudada um pouco mais aprofundada, tem vários vídeos aqui no canal, pode ser que você se interesse por algum case e realmente elas estão continuando crescendo a lucratividade, geração de caixa, pagando altos dividendos, e mesmo assim, devido ao fluxo estrangeiro negativo, grande parte dessas companhias caíram 20, 30, 40% das cotações nessa janela, pouco menos de 3 meses. Então, realmente é uma forte correção em várias desses papéis. Então, se você tem uma visão mais alongada, pode ser sim uma boa oportunidade. Comentando aqui embaixo qual dessas empresas você tem em carteira ou qual você está de olho para colocar na sua carteira. Então já deixe seu comentário. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like que ajuda muito na divulgação do vídeo e também faz com que o YouTube entregue mais vídeos meus para você. E se você gostou do canal, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos. Eu faço análises completas sobre várias ações e de vez em quando eu coloco um vídeo um pouco mais genérico aqui falando de todas as ações, porque tá tendo sim muita promoção atualmente na nossa bolsa. Lembre-se que quedas excessivas em geral geram janelas de oportunidade e não quer dizer que está caindo é porque as coisas estão ruins. As pessoas às vezes pensam isso, mas isso é um grande erro. Olhem com carinho para essas empresas que crescem a lucratividade e pagam ainda altos dividendos. Se inscreva no canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.